Bem, na continuidade agora, falando desse mesmo assunto, de Lucas 16, a partir do verso 1 até o 9, nós lemos, né, que fala sobre esse mordomo infiel. Veja bem, eu quero trazer esse assunto agora, porque Jesus citou essa parábola, e nesse versículo 8 e 9, por exemplo, Jesus dá até uma indireta nos discípulos, dizendo que os filhos das trevas, né, são mais prudentes que os filhos da luz. E ainda se volta para os seus discípulos e diz: vai e faz o mesmo, né, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas faltarem aqui, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Né? Porque a ideia do mordomo, como diz no versículo 4, né, é para quando ele for tirado da mordomia, ele recebesse as pessoas, que tivessem dívida com ele, agora receber ele em suas casas. Né? Mas veja bem, essa parábola Jesus citou para dar uma explicação para outra parábola. Porque Jesus citou antes dessa parábola, tem a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, que termina nesse capítulo 16. Começa no capítulo 15, mas já no final do capítulo 15, terminando no capítulo 16 de Lucas. A parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Conhecida porque foi colocado esse tema, a parábola do filho pródigo. Mas não quer dizer que Jesus disse uma parábola do filho pródigo. Jesus citou uma parábola de um homem que tinha 2 filhos, né? Vamos dizer assim, o filho que saiu de casa, pegou sua herança toda e foi gastar à toa, ele se destacou. Por isso que ficou colocar o tema a parábola do filho pródigo. Né? Mas veja bem, no final dessa parábola do filho pródigo tem algo interessante. Porque o filho pródigo, eu não vou citar a parábola do filho pródigo, porque todos conhecem. Ele volta, ele tem uma atitude. O que é que Jesus está querendo trazer com essa mensagem aqui de Lucas 16, essa mensagem do mordomo infiel? Ele está querendo trazer o sentido da atitude, da tomada de decisão, que é isso que ele quer que nós tenhamos. Então, o filho pródigo tem uma atitude. Primeiro teve uma atitude de pegar toda a herança dele e gastar toda. Depois que gastou tudo, não tinha nada, teve outra atitude de voltar para casa arrependido, quebrantado e querendo, vamos dizer assim, o perdão do pai, né? E todo humilde, bem quebrantado. Isso é agradável a Deus. Por quê é agradável a Deus? Porque é assim que nós somos falhos, né? Mas o que Deus quer de nós não é justificativa nossa, é exatamente sermos quebrantados, sermos reconhecedores da graça de Deus sobre as nossas vidas, é sabermos essas coisas. Né? Nós temos, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Haja vista que foi um grande pecador, Davi, pecador terrível, matador e tudo mais. Mas Davi tinha uma qualidade, era quebrantado. Quando alguém mostrava o erro dele, ele se quebrantava. Então, esse quebrantamento de Davi, esse reconhecimento de Davi, tornou ele um homem segundo o coração de Deus. Então é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos quebrantamentos. Então essa parábola é exatamente para explicar a parábola do filho pródigo. A do filho pródigo. Por quê? O irmão mais velho que ficou em casa, quando soube que o irmão tinha chegado e o pai fez aquela festa toda, ele ficou emburrado, ficou entristecido e não entrou na festa, não quis entrar na festa. O pai veio até ele, né? E falou para ele: seu irmão estava perdido, foi achado, como se tivesse morto e foi revivido agora, e é justo nós se alegrar com ele e tudo. E ele disse: não, pai, o senhor, ele se gastou tudo que tinha com as meretrizes à toa aí, e ele volta agora, o senhor mata um cabrito, mata um cabrito não, mata um bezerro cevado, faz uma festa dessa, e eu estou aqui fiel ao Senhor todo tempo, e o senhor nunca matou um cabrito para mim, é assim que ele diz, reclamando com o pai e se justificando que ele é ali fiel. Quer dizer, isso é a característica do religioso. Os religiosos gostam de se justificar. Jesus citou muitas parábolas de ilustração de religioso e não religioso. O religioso, Jesus citou a parábola do publicano e o fariseu entrou no templo para orar, né? Um se justificava, que era o religioso,
e o outro se humilhava. E a Bíblia diz, Jesus fala que o que se humilhou foi quem recebeu a bênção, foi aquele que Deus ouviu, né? Então, essas ilustrações que Jesus fez, que tem diversas parábolas nesse sentido, né, de mostrando o religioso e o publicano, o não religioso, isso tem muitos na Bíblia, principalmente nos evangelhos. Né? Vai ver muitas parábolas nesse sentido, né? Nos evangelhos. Que é para mostrar exatamente o que estava acontecendo, né? E que Deus não quer justificativa humana, Deus quer reconhecimento. Reconhecimento. Então, essa parábola aqui é uma ilustração explicando a do filho pródigo. Por quê? Porque quando Jesus citou a do filho pródigo, os apóstolos de Jesus, aliás, os discípulos, né? Eles entenderam que o filho que ficou em casa tinha razão, porque ele era fiel ali todo o tempo e o pai nunca fez uma festa. Só que, como foi que o pai disse para ele? Filho, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, você nunca teve foi atitude de matar um bezerro, chamar seus amigos e se alegrar. Nunca teve atitude nenhuma. Achou que somente sendo ali fiel, sem atitude, era o suficiente. Não. Deus quer de nós, da nossa parte, atitudes. Que nós tomamos atitude, tenhamos, vamos dizer assim, ideias e vamos botar ela em prática. Então, por isso que essa parábola do mordomo infiel, no versículo 8, disse, e louvou e elogiou esse senhor desse mordomo, é uma referência para Deus. E elogiou o injusto mordomo por ele ter agido com sagacidade, com prudência, né? Ter tomado atitude, por ele ter atitudes, uma atitude. Então, Jesus está dizendo, chamando nós, a nossa atenção, a atenção dos cristãos, para termos atitudes, para tomarmos atitudes, para praticarmos a palavra de Deus. Então, continuando aqui, e por que aqui no versículo 9, né, Jesus disse, granjeai amigo com as riquezas da injustiça? Que riquezas são essas da injustiça, a qual nós podemos, vamos dizer assim, que nós devemos granjear amigos com ela, com essa riqueza injusta? Que riqueza é essa? Essa riqueza é exatamente o evangelho da graça que Deus nos deu para nós pregarmos, para nós sermos ministros desse evangelho. Essa é uma riqueza, sermos ministros do evangelho, ministrarmos o evangelho, é uma riqueza. Nós somos mordomos desse evangelho, como ministros que somos, pela graça de Cristo. E é uma riqueza dada para nós, e é uma riqueza injusta, porque não foi nós que pagamos o preço, quem pagou foi Jesus, pelos nossos pecados. É uma riqueza da injustiça. Nós não merecíamos, nós era que merecíamos estar morrermos, mas Jesus morreu em nosso lugar. E isso foi uma grande injustiça. O inocente pagou pelos culpados, né? Sofreu no lugar dos culpados, dos condenados, né? Que éramos todos nós. Então, mas para que chegasse essa riqueza para nós, por isso que é a riqueza da injustiça. Agora, Jesus quer o quê? Que nós tenhamos agora o quê? Atitudes, como esse mordomo teve. Já que somos mordomos dessa riqueza, então vamos se utilizar dela e ganhar almas para o reino de Deus. Para que quando tudo isso aqui acabar, nós vamos receber nos tabernáculos eternos os galardões dessas almas que granjeamos com essa riqueza que foi nos dado esse direito de pregarmos, de vivermos e ganhar almas por intermédio dela, desse evangelho da graça. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.